Presídio de Planaltina de Goiás, inaugurado no início do mês, começa a receber detentos de outras unidades do estado. O Jornal Anhanguera, primeira edição, está no ar com imagens do comboio que faz a transferência desses presos. Foi montada uma mega operação e as viaturas estão sendo escoltadas pela Polícia Rodoviária Federal. Corpo de Bombeiros encontra corpo de jovem desaparecido em Lusiânia. Ele estava às margens do Lago Corumbá. Bandidos se disfarçam de funcionários dos Correios para assaltar família. Mãe e filha são feitas reféns. Era uma moto com um rapaz, tinha uma maletinha atrás da moto, igual a dos Correios, e a buzina, igualzinha da moto dos Correios. Enel faz mutirão de ações preventivas na rede elétrica. E amanhã foi marcada por uma caminhada no centro de Lusiânia. É o Setembro Amarelo pela valorização da vida. Sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio com a Neila Nascimento Silva, gerente da saúde mental aqui de Lusiânia. O Jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. Olá, muito boa tarde. Estão sendo transferidos hoje para o presídio de Planaltina de Goiás detentos do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Dezenas de viaturas já saíram da unidade, escoltadas pela Polícia Rodoviária Federal. Essa mega operação da Secretaria de Segurança Pública começou às 4h30 da madrugada e tem como objetivo acabar com as rixas entre facções criminosas. Por isso, os presos serão transferidos para a cadeia de segurança máxima de Planaltina, que foi inaugurada no dia 2 deste mês. A mesma operação acontece simultaneamente em Anápolis e Formosa e contou com o apoio de diversas forças policiais, como BOP, Polícia Civil, Cavalaria, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Escolta do Sistema Prisional e Corpo de Bombeiros. E foi encontrado ontem às margens do Lago Corumbá, em Lusiânia, o corpo de Charles Micael da Silva Júnior, de 23 anos. O ajudante de pedreiro estava desaparecido desde sábado. O pai de Charles tentou acompanhar o trabalho dos bombeiros, mas não conseguiu. Passou mal. Depois de mais de 24 horas de buscas, os parentes conseguiram chegar à ponte que fica sobre o rio Corumbá e encontraram algo que foi fundamental para chegarem ao corpo do Charles. Esta bicicleta, que ele usava quando saiu de casa. Empenhamos uma equipe de busca com cães, onde 2 militares e 2 cães vieram para fazer a varredura na área às margens do lago, às margens do rio onde a bicicleta foi encontrada. Ao mesmo tempo, quando não logramos êxito nessa busca, já acionamos a equipe de mergulho. Os vizinhos contam que Charles saiu de casa em Lusiânia no último sábado. Às 3h30, né, que saiu. Desapareceu aí, quando foi ontem, nós foi caçar ele, mas nós só vimos até nas 3 vendas, que nós teve que comentar aqui para bandicar, né? E ele não disse para onde ia quando saiu de casa? Ele não falou para ninguém para onde ia. Ao saber que o ajudante de pedreiro de 29 anos tinha sido encontrado sem vida, ele ficou abalado. O senhor conhecia o Charles desde pequeno? Como é que ele era? Ele era tranquilo, né? Gente boa. E a gente verificou, fez um exame externo, não foi verificado nenhuma lesão a princípio. Então agora ele vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal para continuar as averiguações e, se possível, constatar a causa-morte dele. E em Planaltina, 2 homens renderam funcionários e clientes de um supermercado. O crime aconteceu ontem por volta de 8h30 da noite. Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos estava armado. Eles teriam levado todo o dinheiro que estava no caixa e o celular de um dos clientes. Ainda segundo a polícia, eles fugiram em um carro preto. Um dos suspeitos estava de camisa vermelha e boné. O outro de bermuda jeans e moletom. A polícia pede que, se alguém tiver informações sobre esses 2 homens, pode entrar em contato no 197, Disque Denúncia da Polícia Civil. E um caso agora que chamou a atenção no estado. A polícia faz buscas para prender o suspeito de atirar contra o filho do patrão. O rapaz de 21 anos está em estado grave no GOL, em Goiânia. Essas imagens foram gravadas pela câmera de um comércio vizinho e mostram um atirador passando de moto. Segundos depois dá para ver o desespero de quem estava perto. Uma situação tão surpreendente por aqui que o Rafael achou que os tiros fossem bombinhas de festa junina. Eu ouvi os gritos e vi o pessoal passando correndo.
Aí a gente viu que era tiro, e aí quando eu olhei, eu vi que tinha acertado no João Vitor. O jovem de 21 anos é filho do dono da lanchonete e trabalhava quando foi atingido. Essa tia do João Vitor contou que Henrique Santiago Caissara, de 38 anos, é funcionário da família e que antes do crime teve uma discussão com um rapaz. Eu acredito que o João Vitor deve ter falado alguma coisa para ele e ele não deve ter aceitado. Logo em seguida o Henrique saiu na moto. Aí ele voltou, deu 2 tiros no João Vitor e os policiais não encontraram ele mais. Henrique trabalha aqui na lanchonete há mais ou menos 4 meses. Conhecidos o descrevem como uma pessoa de personalidade difícil. Mesmo assim, o crime surpreendeu todo mundo, principalmente porque o suspeito não é um estranho. Ao contrário, era visto como um amigo dos patrões, a ponto de frequentar a casa da família. Minha irmã sempre foi muito amiga da esposa dele, então ele está sempre em contato com a gente, sempre está em festa, é de dentro de casa mesmo. João Vitor foi levado em estado grave para o Hospital de Urgências da região Noroeste e passou por cirurgia. A lanchonete ficou fechada durante o trabalho dos peritos da Polícia Científica. O atirador, por enquanto, está foragido. Tá todo mundo assustado, porque a gente não espera uma coisa dessa, a gente espera que aconteça com os outros, né? Mas com a gente, assim, a gente nunca espera que vai acontecer, ainda mais uma pessoa próxima. O delegado responsável pelo caso disse que a discussão aconteceu porque o funcionário deixou faltar salgados no balcão e não gostou de ser cobrado. E a gente muda de assunto para falar agora da história da Júlia Emanuele, a bebê de apenas 1 ano de idade que morreu de traumatismo craniano. O laudo que vai comprovar a causa da morte de Julie deve ficar pronto em 10 dias. A menina teria morrido depois de cair da cama em Anápolis, quando era cuidada pela namorada do pai. O corpo dela foi enterrado ontem em Goiânia. Júlia Emanuele, de 1 ano e 2 meses, foi enterrada no cemitério Vale da Paz, em Goiânia. Ela morava com a mãe na capital, mas foi passar uns dias com o pai e a namorada dele em Anápolis. A madrasta disse para a polícia que na última quarta-feira teria deixado a menina sozinha por alguns minutos em cima da cama enquanto ia buscar uma roupa para a bebê. Mas quando voltou, Júlia já estaria no chão, desacordada. A menina foi socorrida pelo SAMU para o UGOL, mas morreu na madrugada desta segunda-feira. Constatou-se apenas a lesão craniana, para se verificar a respeito da compatibilidade da lesão presente, a fratura, com a queda, ou seja, que é justamente a história alegada pela madrasta. Então é necessário enviar uma equipe de perícia criminal para analisar o cenário e verificar possíveis objetos, possíveis superfícies. O pai, que estava trabalhando quando tudo aconteceu, disse que não acredita que a namorada tenha agredido a filha dele. Difícil de imaginar que foi alguma coisa, tipo agressão, já bateu, porque não sangrou de jeito nenhum. Mas eu também não posso dizer que não foi isso, porque tem que esperar provar. O caso chegou nesta segunda-feira à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Anápolis. A delegada, que vai investigar o caso, solicitou uma vistoria no imóvel onde moram o pai e a madrasta. Novos depoimentos devem acontecer ainda nesta semana. A madrasta pode ser que venha, sim, a ser indiciada ao final das investigações, ainda que pela negligência de ter deixado a criança na cama sozinha. Pode ter ocorrido uma morte não intencional, mas decorrente de uma negligência. Isso sim pode ocorrer. Enquanto a polícia investiga o que teria acontecido na noite da quarta-feira, a mãe só quer uma resposta. Se fosse uma queda da cama, não teria causado a lesão que causou na cabeça dela. Vamos para a nossa primeira pausa para os comerciais e na sequência a gente fala de um mutirão da Enel para corte de árvores e manutenção da rede elétrica. Vamos falar também sobre a caminhada que aconteceu hoje aqui em Lusiânia e que faz parte do Setembro Amarelo, que fala de combate à depressão e baixa autoestima. Aqui no estúdio a gente fala sobre os tipos de atendimentos disponibilizados pela rede pública para tratar essas questões. E ainda nessa edição a gente fala sobre a previsão do tempo para toda a região do entorno. E mesmo na região mais fria do estado, o calor também está intenso. Tem a história de bandidos que estão se passando por funcionários dos Correios para agir na região. A Companhia de Energia Elétrica aqui de Goiás, a Enel, está fazendo um mutirão de ações preventivas na rede elétrica de todo o entorno. Hoje as equipes estiveram pela manhã no Jardim Gá, em Lusiânia. Árvores na rede elétrica é sinal de perigo. As árvores que, quando tocam a rede, elas podem ocorrer tanto danos à rede de distribuição quanto a terceiros. Então a gente trabalha preventivamente,
principalmente agora próximo ao período chuvoso, para que a gente venha e faça a poda dela para evitar esse contato com a rede de média tensão, evitando assim qualquer tipo de acidente. É importante, eu acho importante sim, para não atrapalhar nada nos fios, né? Não acontecer nada lá, caso alguns fios tocarem em outros lá, não acontecer nenhum curto-circuito, né? Não atrapalha em nada. Prevenção é a palavra de ordem por aqui. 17 caminhões como esse da Enel e cerca de 200 funcionários estão trabalhando desde ontem, fazendo a manutenção na rede elétrica em Lusiânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama e Águas Lindas. E a previsão da Enel é podar mais de 1.500 árvores que estão assim, quase chegando na rede elétrica. Além de corrigir mais de 120 pontos de fios que precisam de algum tipo de conserto. E esse trabalho tem prazo, viu? Precisa ser feito até o dia 13 de setembro, bem antes do período das chuvas. Tudo isso para evitar curto-circuito e acidentes. Sempre em época de chuva, né, é muito perigoso, porque essas árvores às vezes descascam os fios, eles caem, descarga elétrica, e uma pessoa pode estar passando próximo ali daquele fio e tem uma descarga elétrica e ela pode estar sozinha, por exemplo, também e sofrer algum acidente, né? Então, assim, trabalhos como esse de corte de árvore é muito importante para a nossa comunidade, ainda mais porque é muito comum árvores perto de fio aqui na nossa região, então esse tipo de trabalho é muito importante para a gente. Mas esse trabalho começa bem antes com o mapeamento das áreas de risco. É aqui que a tecnologia se torna uma aliada ao trabalho. Imagens de drones são avaliadas. Essas foram feitas na semana passada. Assim, a empresa já sabe qual é o grau de risco e quais lugares precisam de manutenção. Trabalhando especificamente nesses pontos identificados para que a gente faça uma poda, reforço na rede, preparando a rede para o período chuvoso ou antecipando qualquer tipo de falha. E tudo bem que as árvores enfeitam a cidade e ajudam com aquela sombra no calorão, né? Mas o gerente regional da Enel faz um alerta. As pessoas podem, no caso, identificar uma árvore próxima à rede ou algum tipo de defeito e estar informando as lojas de atendimento ou o call center. E também elas podem procurar evitar plantar árvores próximas às redes. A gente vê um trabalho necessário para a comunidade. A podagem das árvores para evitar acidentes, incêndios e outras coisas mais. É importante, é um trabalho necessário, uma vez que a gente paga pelo que a gente consome. E a nossa segurança é tudo, né? Além da poda de árvores, as ações da Enel incluem a retirada de objetos presos aos fios, conserto de estruturas danificadas e pontos com cabeamento bambo. E a gente fala agora do Setembro Amarelo, que é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida. Eu recebo para falar sobre esse assunto aqui no estúdio hoje a Neila Nascimento Silva, gerente de saúde mental aqui de Lusiânia. Neiva, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Lembrando que você que está em casa, se tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 984-42-4000. Neila, vamos começar falando em como diferenciar o que é uma depressão do momento de tristeza profundo, por exemplo. Bom, a depressão é um transtorno mental, né, que produz no indivíduo uma sensação de menos-valia, de baixa autoestima, de isolamento, né, que difere um pouco da questão da tristeza. Algumas situações, as pessoas leigas, né, costumam dizer assim, tá deprimido. Por exemplo, a questão dos lutos, né, quando você está vivenciando um luto, que você tem um sofrimento intenso, né, e que sai daquela rotina sua de vida e você tem momentos de desânimo, momentos de tristeza, momentos de isolamento, e aí se confunde, né, a tristeza com uma depressão. Mas a depressão é um transtorno de humor, né, caracterizado pelo transtorno de humor, que é a alteração da convivência social, né, da convivência familiar, é uma necessidade de estar só, é a perda das funções básicas, né, de vida, a questão da higiene pessoal. Então, todos esses fatores faz você ter um olhar diferenciado, né, daquilo que é tristeza, porque mesmo na tristeza, com o luto, com o sofrimento, com as perdas, você ainda mantém um nível de autoestima e de higienes pessoais. Mas, Neila, num caso como esse, de um sofrimento profundo, como um luto, por exemplo, isso pode desencadear uma depressão? A pessoa precisa ter uma propensão a isso já? Olha, pode, porque assim, depende de como essa pessoa consegue lidar, né, emocionalmente com essas perdas.
né, esse sofrimento, né, perdurar por mais de 2 anos, levar a pessoa a um estado de apatia, de menos-valia, de autoestima, de sofrimento, né, ela pode sim evoluir para um quadro de depressão. E Neila, quando a pessoa está nesse momento, né, a gente imagina que ela não consegue identificar muito. É importante que as pessoas que estejam em volta, que elas consigam perceber esses pequenos detalhes para identificar que a pessoa precisa procurar uma ajuda, precisa buscar um tratamento? Sim, com certeza, né? Normalmente as pessoas que estão mais próximas, que é a família, né, é que identifica esses sintomas, né, porque a pessoa começa a parar de sair de casa, começa a querer ficar muito tempo no quarto, começa a não praticar as higienes pessoais, a não se alimentar, a não querer conviver com os amigos, né, então normalmente é a família que prevê isso, mas às vezes, né, os amigos também podem prever isso, porque às vezes a pessoa ela se esforça para ir para a faculdade, para o trabalho, e naqueles locais é que ela dá visibilidade para esse sofrimento que ela está tendo. O importante é não ter um descaso com isso, né? Achar que a pessoa não está fazendo as coisas do dia a dia simplesmente porque ela não quer se mexer, né? É perceber essa diferença. Exatamente, porque assim, você tem que ter, né, um olhar diferenciado. Né? Se você vê que aquela pessoa era uma pessoa saudável, cheia de vida, cheia de brilho, e de repente ela muda esse comportamento, você tem que começar a pensar que ela pode estar passando por um quadro de depressão, né? E ter um olhar diferenciado de apoio, de acolhimento, né? De ajuda, né? Eu estou aqui com você, vamos conversar sobre isso. E é importante que ela saiba que tem como se tratar, né? Que tem como superar isso. Exatamente, né? Os profissionais de saúde, né, estão aí para o atendimento, né, dessas pessoas com qualquer tipo de sofrimento psíquico, né? E a família pode procurar essa ajuda, os amigos podem ajudar, né? Querer forçar a pessoa a sair daquilo, né? Insistir, mas larga de besteira, vamos para ali, vamos para cá. Isso não vai ajudar, porque você tem que respeitar a dor dele. É o que a gente chama em psicologia de empatia, né? Eu colocar no lugar do outro. Que é muito difícil de se fazer, né? E tentar sentir o que ele está sentindo, né? Sem julgar. Tá certo, Neila, eu vou te interromper só um pouquinho, porque hoje de manhã teve caminhada aqui no centro de Lusiânia para reforçar exatamente isso, né? A importância de se falar sobre a depressão e de superar isso. Lembrando que o Brasil aí é o país com mais casos de depressão da América Latina. Hoje o sorriso da Dona Maria de Fátima é de superação. Há 2 anos, ela perdeu o filho depois de um acidente de carro. Foi um período difícil, mas ela conseguiu vencer a depressão. Minha vida era só no quarto, chorando, não tinha força para fazer nada, sabe? Tinha dia que eu não conversava nem com meu marido, ninguém, sabe? Só isolada. Não tinha ânimo para nada. E quem vê o Jonathan assim, todo arrumado, feliz, não imagina que ele já viveu momentos de muita tristeza. Mas no CAPS de Lusiânia, ele foi abraçado por essa equipe que ajudou o Jonathan a superar o vício das drogas. Deu certo, eu parei de usar droga, tenho a qualidade de vida, eu tenho minha casa de onde eu morar, que antes eu morava na rua. Né, e tudo isso foi conforme o povo do CAPS foi me ajudando. O Brasil é o país que mais apresenta casos de depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos aumentaram 18% nos últimos 10 anos. Por isso que campanhas como o Setembro Amarelo são importantes. Em Lusiânia, o dia 10 de setembro foi comemorado com uma caminhada no centro da cidade. A importância do Setembro Amarelo é lembrar do sofrimento psíquico, é lembrar e compreender, é despertar empatia nas pessoas sobre quem está passando por um adoecimento sério a ponto de não conseguir mais ter força para prosseguir a vida. A cor amarela representa esperança e é o que o CAPS passa durante todo o tratamento, que é longo, mas muito importante na vida de cada um. Essa é a ideia do Setembro Amarelo. Existe tratamento, tem como sair dessa. A depressão é uma doença traiçoeira, porque ela própria faz o indivíduo achar que não existe luz no final do túnel, mas existe. Tem tratamento, tem como melhorar, tem como sair dessa e retomar a vida. É possível vencer, dá certo, funciona. Só depende da pessoa, dela querer, né? Mas que funciona, funciona.
E a gente segue falando sobre esse assunto com a Neila Nascimento Silva, gerente de saúde mental aqui de Lusiânia. Neila, a gente viu aí ótimos exemplos de pessoas que conseguiram superar isso. Ou seja, é como ele falou ali, né? É possível sair da depressão. Sim, com certeza, né? E aí a gente não pode esperar, né, que essa pessoa que está adoecida, né, ela por si só consiga romper todo esse enfraquecimento psíquico que ela tem, né? E muitas vezes esse próprio adoecimento psíquico leva ela a um estado de esgotamento físico. Então aí a gente tem que contar com o apoio da família, com o apoio dos amigos, né, para às vezes conduzir ela até em busca do tratamento. E qual é a melhor forma de abordar essa pessoa? O que é melhor dizer para a pessoa numa situação como essa? Porque às vezes quem está em volta acaba sendo um pouco agressivo, né? Às vezes a gente fala assim, não, para fazer uma abordagem, né, de apoio a um paciente não só com depressão, mas com qualquer outro transtorno, né, mental, a gente acha que precisa ter lugar apropriado, que a gente precisa ensaiar para falar, a gente tem que ver o que pode falar, quando na realidade, eu como psicóloga, né, e como profissional muito humanista, eu acho que não, você tem que falar com amor. Né? Você tem que falar com a voz do coração. Você tem que mostrar para aquela pessoa o tanto que você está se importando com ela. O momento de falar e onde falar depende de você verificar, né, se existe essa condição, se existe essa abertura daquela pessoa para você se aproximar. E ouvir também, que é muito importante. Né? Sim, sim. Porque assim, a gente faz muito a diferenciação entre ouvir e escutar. Né? Ouvir, você ouve, mas nem sempre você elabora o que está falando. O escutar, né, que a gente usa muito também em psicoterapia, o escutar vai além disso. Né? É eu ouvir e saber exatamente receber a comunicação do jeito que aquele indivíduo está me passando. Tem que saber escutar, então. Exatamente. Né? E Neila, a depressão é possível vencer apenas com medicamentos ou com tratamentos também, acompanhados de psicólogo? Atualmente, né, a academia já tem, né, essa convicção que o medicamento por si só não resolve, né, os quadros de transtornos mentais, né, entre eles a depressão, porque exige uma mudança de comportamento, existe uma mudança de hábitos de vida, existe uma necessidade, muitas vezes, da reestruturação da família e do meio social que aquele indivíduo pertence. E aí esse ganho você consegue exatamente com a psicoterapia, que é aquele momento único, né, que aquele indivíduo está tendo a oportunidade de falar e ser escutado. Então é um conjunto, né? É um acompanhamento com um profissional adequado, é uma conversa, uma terapia, medicação. Exatamente, né? Também hoje nas modalidades de tratamento, né? A gente tem as oficinas terapêuticas, né? Que é para a pessoa começar a trabalhar novamente a questão das habilidades dela, né? E aí não são só as habilidades manuais. E atendem pessoas da região também ou só aqui do município? Não, só atendem pessoas do município. Uhum. Né? Os serviços nossos, eles são municipais, então eles atendem só as pessoas da nossa região. Os CAPs são serviços que a gente chama de serviços de porta aberta, né? Onde a pessoa que chega ou sozinha ou acompanhada, ela é acolhida, né? E o acolhimento é feito por qualquer profissional de saúde que estiver na unidade naquele momento. Então ela não precisa de encaminhamento médico, ela não precisa de encaminhamento de outro serviço, ela pode simplesmente chegar e que ela será acolhida. E todos esses serviços gratuitos? Todos esses serviços gratuitos. Importante mesmo então que as pessoas procurem, né, Neila? Exatamente, exatamente. Né? Nós temos em todas as unidades, a gente funciona no horário normal de 7 horas às 17h30, né? E o CAPS AD 24 horas. Também dentro dessa rede de atenção psicossocial está o Serviço Móvel de Urgência, SAMU, né? Que faz os atendimentos daqueles casos onde existe o risco de vida para a pessoa, né? Que popularmente as pessoas chamam de surto psicótico, né? Mas que esse indivíduo, devido ao alto nível de descontrole dele, ele é uma ameaça para ele ou para as outras pessoas, então o SAMU é que faz esse resgate. E nesses casos de urgências psiquiátricas, eles são encaminhados para a UPA, porque nem o CAPS 2, nem o CAPS AD3 tem estrutura para atendimento de urgência e emergência. Tá ok, Neila. Fica então o recado aí que depressão tem cura, que é possível vencer, né? Sim, com certeza. Muito obrigada pela sua entrevista, Obrigada, pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera.
Intervalo comercial e a seguir tem a bronca dos moradores de Novo Gama no setor Santa Bárbara, no Pedregal. Dá uma olhada como estão as ruas por lá. A prefeitura falou que ia terminar as obras em fevereiro e até agora nada, né? Já vai começar o período chuvoso de novo e eles só colocaram a manilha aqui e o asfalto sequer nem chegou. Tem ainda as ofertas de emprego para a região e a história de bandidos que estão se passando por funcionários dos Correios para praticar crimes. Nós voltamos já.